Meus irmãos, o contexto aqui deste livro do profeta Ezequiel, ele não é um contexto muito diferente do contexto atual, do contexto dessa geração. Ezequiel, ele foi chamado por Deus para profetizar para uma nação a qual estava vivendo em um declínio espiritual muito grande. Antes de Ezequiel, Deus tinha levantado Jeremias para chamar o povo para se voltar para Deus, para chamar o povo para abandonar a idolatria, para chamar o povo para abandonar os seus pecados, abandonar a sua vida errônea e se voltar para o único e verdadeiro Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jeremias, ele pregoando, e o povo continuava em seus pecados. Deus vai levantar profetas, Deus vai chamar o povo ao arrependimento. O tempo vai passando, o povo não dá ouvidos à palavra de Deus, até que Deus, ele levanta um homem por nome de Nabucodonosor, a qual este homem vai levar toda essa nação de Israel cativa para a Babilônia. Agora se levanta Ezequiel dentro deste contexto de desobediência para mais uma vez dar oportunidade para o povo se voltar para o Senhor. O povo, ele vai sofrer por causa da sua desobediência. O povo vai ser levado cativo por causa da sua desobediência. Muitas pessoas hoje têm perecido por causa da desobediência. A palavra de Deus diz que Deus, ele vai dar uma ordem para Adão e para Eva, dizendo que eles poderiam comer livremente de todo o fruto que tinha naquele jardim. Mas a ordem de Deus era: daquele fruto que está no centro, vocês não podem tocar, porque quando vocês tocarem, certamente vocês irão morrer. A palavra de Deus diz que a serpente agora, ela entra no cenário, a serpente agora começa a induzir Eva a conversar com Eva, e Eva agora vai tocar daquele fruto, vai comer daquele fruto e vai dar também para Adão. E a palavra de Deus diz que eles agora foram expulsos do paraíso, do jardim, por causa da desobediência. A palavra de Deus diz que por causa de uma só ofensa, por causa de um só homem, por causa de um só pecado, o pecado, ele foi para toda a humanidade. O pecado, ele acarretou desde Adão a toda a geração. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Talvez você pode estar pensando: hoje eu estou com vida, então eu não estou pecando. Não, porque é pecado na Bíblia também, morte na Bíblia, ela aponta para uma separação. Quando Adão, ele peca, ele foi separado da presença favorável de Deus. Talvez você possa estar vivo fisicamente, mas espiritualmente você pode estar separado da presença favorável de Deus. Mas talvez você possa até se questionar: mas eu não mato ninguém, eu não roubo, eu faço as coisas com o meu dinheiro, eu uso com o meu dinheiro, eu bebo com o meu dinheiro, isso não faço mal a ninguém, eu estou estragando a minha própria vida, o meu próprio corpo. Mas naquele grande dia você será condenado pelos seus atos. A palavra de Deus, ela diz que uma única mentira é o suficiente para o ser humano ele ser condenado ao inferno. Não precisa você mentir duas vezes. Uma única mentira é o suficiente para o ser humano ele ser condenado ao inferno. Me prova isso? Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira não precisou de duas mentiras. Uma única mentira foi necessário para eles serem mortos e serem levados para o inferno. Talvez você possa estar se perguntando: mas eu não minto,
mas a mentira é uma dos fatos que vai te levar para o inferno. Outra coisa, a palavra de Deus diz que se você, homem, olhar com um olhar impuro para a mulher do seu próximo, já no seu coração você já cometeu adultério. E o que a Bíblia ela fala? Que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não te engana, ela te mostra a verdade e ela te dá a oportunidade de você seguir esta verdade ou você andar neste caminho de mentira. Mas o povo está aqui, depois de sua desobediência, depois de não ouvir a voz de Deus, depois de tapar os seus ouvidos para a voz de Deus, o povo agora está sofrendo consequências. O povo está sofrendo por causa dos seus delitos e dos seus pecados. E nessa noite eu queria aqui, dentro desse texto a qual nós lemos, pregar para duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas são os ouvintes, e a segunda classe de pessoas são os atalaias. Deus, ele agora, no capítulo 33, ele diz: e veio a mim, Ezequiel dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Para entendermos um pouco melhor do que Deus ele está falando para Ezequiel, essas cidades antigas eram cidades muradas, altas muralhas eram feitas ao redor dessas cidades como um símbolo de proteção. E qual era a função de um atalaia? O atalaia ele era como um vigia, ele ficava numa torre acima da muralha e ele agora estava vigiando para a vinda da presença de inimigos, e ele assim tocava a trombeta e ele alertava o povo do perigo. E o que Deus ele está dizendo através da vida de Ezequiel, Deus está dando uma ordem para Ezequiel dizendo: olha, quando eu trouxer a espada, a primeira coisa que eu quero que você entenda, espada está apontando para um juízo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Se você ligar a sua televisão, você vai ver reportagem de filho matando pai, de pai matando filhos, e você vê mãe abandonando os seus próprios filhos na rua. Você vê que o amor de muitos tem se esfriado, e isso está apontando para uma única coisa, está apontando para o final. Então a voz do atalaia, ele tem que trocar a trombeta e avisar o povo do perigo, avisar o povo que o inimigo ele está vindo, avisar o povo do perigo que está o rodeando. E aqui Deus, ele através da vida de Ezequiel, ele diz: olha, se você avisar o povo e esse povo ele não der ouvido, e se vier a espada sobre a terra, aleluia, e se esse povo não der ouvido e morrer na sua iniquidade, o sangue dele estará sobre a própria cabeça, porque a trombeta foi tocada, foi anunciada o perigo e não deram ouvidos. E essa geração é uma das piores gerações de todos os tempos.
uma geração incrédula, uma geração que não dá ouvidos para a voz de Deus, uma geração que acha que ainda está novo, que ainda está jovem, mas você vê que dia após dia, jovens estão morrendo, jovens estão descendo à sepultura. Se você olhar para o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia diz: vós, filhos, honra seu pai e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Você sabe por que muitos jovens têm descido à sepultura? Presbítero deles é porque não têm obedecido os seus pais e as suas mães. Você vai para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, está escrito: vós, filhos, obedeçam os seus pais, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Você vê que muitos jovens hoje, 15, 16, 17 anos, estão morrendo dia após dia, e um dos motivos é a desobediência aos seus pais e às suas mães. Então, Deus ele dá uma ordem para Ezequiel, para ele tocar a trombeta e anunciar o povo. Se o povo não der ouvido, o sangue será sobre a cabeça do próprio povo. Mas, Diácono Rodrigo, que trombeta é essa? A trombeta, ela é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. No capítulo 4 de Mateus, Jesus ele vai trazer uma de suas primeiras pregações. E a pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do evangelho, a trombeta, é o arrependimento e a remissão de pecado. Mas o interessante é se você parar na sua vizinhança e parar 100 pessoas, se você perguntar para essas 100 pessoas, se você morrer neste exato momento, para onde você vai? 100 pessoas vão dizer que vão para o céu. Porque as pessoas têm o pensamento de que não matar e roubar é o suficiente para entrar no céu. Olha aí. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu faço coisas boas. Mas a salvação não tem nada a ver com obras. O apóstolo Paulo ele diz que a salvação é pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu quero te dizer uma coisa: evidências de um cidadão do céu. Primeiro, se arrepender dos seus pecados. Primeira coisa que você tem que saber é ter ciência do que a vida que você está vivendo, se não está de acordo com a palavra de Deus, você necessita urgente de arrependimento. Mas tem pessoas que não se arrependem, tem pessoas que têm um remorso. Tem pessoas que usam droga e depois chega, quando acaba o dinheiro, fala assim: nunca mais eu vou usar droga. No dia seguinte está usando de novo. Não é arrependimento, é remorso. Tem pessoas que falam assim: olha, nunca mais eu vou trair a minha esposa. No dia seguinte está traindo a esposa novamente. Não é arrependimento, é remorso. Tem pessoas que têm remorso, mas tem pessoas que têm arrependimento. Quando tem arrependimento, tem mudança. A palavra arrependimento, ela está ligada a uma metanoia, a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude, a uma mudança de caráter. Aquilo que você amava, você passa a odiar. Se você amava as drogas, você agora passa a odiar. Se você amava o adultério, você agora passa a odiar o adultério. Se você amava aquilo que é errado, você passa a odiar e amar aquilo o que é certo. Metanoia, mudança de mente. É você estar indo para um destino e agora você tem uma conversão e você tem esse giro de 360 graus e você começa a voltar numa contramão.
a diferença de remorsos para arrependimento. E talvez você pode estar pensando que é um cidadão do céu, mas se você é mentiroso, você não é um cidadão do céu. Se você ainda está trocando a sua mulher por amante, você ainda não é um cidadão do céu. Se você não obedece o seu pai, a sua mãe, você ainda não é um cidadão do céu. Se você que é pai, você aborrece o seu filho, você ainda não é um cidadão do céu. Mas um cidadão do céu, ele tem a mente transformada. Aquilo que ele amava neste mundo, ele passa a desprezar. Então o som da trombeta é esse. O som da trombeta é te alertar do perigo. E qual é o grande perigo? O inferno. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, o inferno é aqui, porque a vida que eu ando vivendo, essa vida é um inferno. Você não tem noção do que a Bíblia Sagrada ela fala acerca do inferno. O que a Bíblia Sagrada fala acerca do inferno? Um exemplo, você que é mãe e você que teve um filho. A Bíblia diz que a dor que é no inferno é como uma dor de parto. Só que essa dor de parto, para você que teve um filho, essa dor ela passou, mas no inferno essa dor ela é eterna. Então você que é mãe, você que teve um filho, você sabe a dor que você sentiu, então você tem uma breve noção do que é o inferno. Então a trombeta ela veio te alertar acerca disso, te alertar acerca do inferno. E a única esperança de você não chegar para o inferno é Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo 1, versículo 21 de Mateus: e porás o nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele é a única esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: o nosso Senhor Jesus, esperança nossa. Esperança para esta geração, Jesus Cristo de Nazaré. Esperança para o mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Então a trombeta, ela tem que soar este som. O som do perigo que esta geração está vivendo. O perigo de morrer em seus delitos e pecados e ir para o inferno. E o som da trombeta é te mostrar também a esperança. A esperança não é o governo, a esperança não é a polícia, a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. A única esperança para a humanidade. Se o povo não der ouvidos e vir a espada, o sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, nessa noite, todas as pessoas que estão nessa praça, que estão nas suas casas, que estão ao alcance dessa voz, ouviu o som da trombeta. Não tem como chegar naquele grande dia e querer se desculpar diante de Deus e dizer: eu não ouvi, porque logo vai vir à sua memória aquele povo num sábado à noite anunciando a esperança e anunciando o perigo que está por vir. Então todos que estão aqui ao nosso redor estão ouvindo